Bom dia a todos e a todas. Dando início, então, à nossa segunda parte da manhã de estudos da nossa Semana Acadêmica Integrada, dos cursos de Filosofia e Teologia da Faculdade Palotina FAPAS, com o tema Identidades, Cultura e Vida Cristã. Nós temos a satisfação de contar com a presença do professor Djalma Cremonesi. O professor Djalma Cremonesi é professor da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele já é nosso parceiro de bastante tempo, já deu aula nos nossos cursos de pós-graduação na FAPAS, como professor convidado, também já esteve presente em outros momentos, inclusive estudou na nossa instituição durante um período. Então, é uma grande satisfação poder contar com a presença do professor Djalma. Desde já eu quero agradecer, a sua contribuição, a sua disponibilidade, em estar presente nesse evento aqui conosco. E para mediar a sua palestra, a palestra do professor Djalma, nós contamos como mediador o padre Jerônimo Brisner, que também é nosso professor no curso de filosofia, professor da disciplina de ética. Então, eu quero agradecer ao professor Jerônimo, quero agradecer ao professor Djalma, e de imediato eu já passo a palavra ao professor Jerônimo. Obrigado, professora Cristina. Bom dia a todos e a todas. Da mesma forma como a professora Cristina, quero agradecer a participação, a presença do professor Djalma Cremonesi em nossa Semana Acadêmica Integrada dos cursos de Filosofia e Teologia da FAPAS, na abordagem da grande temática das identidades, cultura e vida cristã, e o professor Djalma tratando hoje da ética e felicidade em tempos de pandemia. E vamos apresentar um pouco o professor Djalma, que é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Imaculada Conceição de Viamão. Estudou 2 anos de Teologia na FAPAS, então fez parte da nossa FAPAS. Especialista em pesquisa científica pela FIC, a Unifra. Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor associado do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria, tem experiência nas áreas das ciências humanas e sociais, com ênfase em filosofia política e teoria política, atuando principalmente nos temas da formação e relações humanas. Se interessa pelos temas da ética, felicidade, política e pós-modernidade. É palestrante e autor de diversos artigos e livros, tendo lançado recentemente Ética e Felicidade, lições da filosofia antiga para uma vida boa, pela editora Apres, e também o livro Fundamentos da Teoria Política, pela mesma editora. Falando em livro, hoje é o Dia Nacional do Livro. Dia Nacional do Livro, hoje, 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. O professor é um dos que contribui para que nós tenhamos os livros à nossa disposição. E, então, nós vamos tratar desse tema, ética e felicidade. São 2 temas ou 2 conceitos muito pertinentes do nosso mundo, da nossa realidade, e vamos ver o que a ética e a felicidade tem a ver com aquilo que nós estamos vivenciando, o tempo da pandemia, quase 1 ano que estamos nessa pandemia, e o que nós podemos, assim, encontrar de resposta na ética para que as pessoas possam ser felizes, porque esta é a busca da pessoa, a busca da humanidade em todos os tempos, o grande anseio, a grande finalidade da vida humana é a busca da felicidade.
E certamente o professor Djalma tem muito a nos dizer como isso aconteceu ao longo da história, especialmente na dimensão da filosofia, dimensão filosófica. Já vimos algo na dimensão teológica. E vamos ver, então, o que a filosofia ou outras dimensões podem nos ajudar para alcançar verdadeiramente a felicidade. Então, passo a palavra ao professor Djalma. Bom, então, inicialmente, muito bom dia e dizer que abraçar carinhosamente ao professor Jerônimo, Padre Jerônimo, a professora Cristina e também a acadêmica Paola, que está aí na retaguarda, e dizer que agradecer inicialmente o convite feito por esta instituição que eu tenho um carinho, né, um afeto muito grande, porque durante 2 anos da minha existência eu tive aulas, né, num curso de teologia, ainda como seminarista, né, e lembro com muito carinho dos saudosos padres que nos ajudaram na formação, saudoso padre Agnello, que eu lembro com muito carinho as aulas de Bíblia, professor Ângelo, depois o professor Quaini, também o Lúcio, né, e outros tantos que a gente tinha a alegria assim daquelas manhãs de sair lá da residencial Cura d'Ars, que eram os diocesanos, e a gente caminhava as manhãs um pouco mais cedo para chegar na antiga, né, no Colégio Máximo Palotino, ali na Ponte Seca, e jogar um pouco de sinuca ainda. E juntamente, eu sou da turma aí dos colegas lá do professor Jair, que hoje está lá em Restinga Seca, o padre Gerson, que está lá em São Cepé, então a gente ia um pouco mais cedo para jogar um pouco de sinuca. Então, é um carinho muito grande que eu tenho por essa instituição. E a minha contribuição aqui hoje, agradeço o convite, ela é muito simples, são ideias que talvez todos nós já tenhamos lido, temos uma compreensão, são ideias simples, mas que, na verdade, nos ajudam a refletir, principalmente aquilo que o padre Jerônimo falava, professor Jerônimo, desse momento difícil que estamos vivendo, momentos assim de quarentena, de ficar em casa. Nós temos essa possibilidade, né, de sermos professores, de ficar mais em casa. A nossa profissão pode, mas muitas vezes tem profissões que as pessoas não têm ainda esse poder de ficar em casa, tem que ir para a rua, enfrentar os ônibus, enfrentar o comércio, né? Então, nós, em certo sentido, somos privilegiados. Eu sou professor da universidade nesse momento e nós estamos também com atividades online. Estamos começando, na verdade, essa semana com o segundo semestre. Certamente vocês já começaram, a FAPAS já começou mais cedo, mas é o momento que a gente está vivendo. E eu sempre digo assim, um momento de dificuldades, um momento em termos sociais, em termos econômicos, né, dificuldades, e muito mais ainda em termos políticos, né, em termos de uma realidade que exige de nós uma compreensão, uma serenidade e também um olhar crítico, de um momento de negacionismos, um momento que a gente tem que reafirmar algo que a sociedade moderna, racional, já tinha comprovado cientificamente, e então estamos vivendo um momento agora de contraciência, de negacionismos, que a gente tem que perder um pouco de tempo e reafirmar aquilo que já estava dado. Muito bem. Então, nesse sentido, a gente está pensando, a gente está dando aulas, e de imediato, assim, eu tenho também um canal, já faço uma mini propaganda no início, um canal chamado Paideia, que é um canal no YouTube do professor Djalma, pela qual nós temos, assim, mais de 30 professores universitários de todo o Brasil, que durante 1 hora por semana fazem seus programas online,
fazem seus programas assim, ou gravados ou ao vivo, falando de direito, falando de filosofia, falando de sociologia, de política, de economia, de administração. Tem uma diversidade muito grande, até de arte, né? Por isso que o conceito de paideia, que eu coloquei o nome, é esse conceito filosoficamente, vocês, os meus queridos alunos que estão nos ouvindo e assistindo, sabem, né, que o conceito de paideia é um conhecimento clássico dos gregos, que eles entendiam não apenas com o aspecto pedagógico, da pedagogia, não era muito mais do que isso. O conceito de paideia é um conceito de formação integral humana. Eles se preocupavam, sim, com a racionalidade filosófica, mas também eles tinham uma compreensão do corpo, do físico. Tanto é que tem um livro famoso que certamente vocês já leram, e quem não leu ainda tem que ler, que é o Paideia, do Werner Jäger, que é um alemão do século passado, no início do século passado, que fez um estudo da sua vida. É uma obra bastante substancial, que eu demorei quase um ano para ler, porque de tão boa que era a obra, a gente lia 2 páginas para frente e voltava 2 páginas para trás, revisando e resumindo, de tão boa, de tão fantástica que é essa obra. E ali que eu aprendi que o conceito de paideia é a preocupação com o corpo, também físico, do homem grego, da questão poética, da questão até racional, da matemática, da medicina, quer dizer, a formação integral. E isso talvez eu me preocupe um pouco hoje nas nossas universidades. Sim. Me preocupo que hoje nós temos um saber para fazer e não temos um saber para ser mais. Por que eu falo isso? Eu falo porque as nossas universidades, elas têm uma preocupação de formar pessoas, ótimo, profissionalmente. Nós formamos hoje na universidade, quem sabe, bons engenheiros, bons arquitetos, bons agrônomos, médicos, advogados, mas falta muito essa preocupação em formar o ser humano na sua integralidade. Que pena que temos poucas aulas hoje, poucos cursos de filosofia, de cursos e também disciplinas que tratem da sociologia, da psicologia. Nesse intuito, eu sentindo a necessidade de termos aulas, eu já, desde que cheguei aqui na universidade, já fazem 10 anos, porque eu comecei minha vida profissional aqui em Santa Maria, dando aula no antigo FIC, né? Depois se tornou o NIFRA, né? Hoje é o UFN, dando aula no Santana. Depois eu fiquei 10 anos na Universidade Regional de Ijuí, Unijuí. E lá também a gente tinha os básicos, nas primeiras disciplinas, que as pessoas chegavam na universidade, elas faziam um semestre ou 2 de sociologia, de formação política brasileira, de psicologia, mas depois essas áreas foram também sendo extintas, infelizmente, né? E hoje nas universidades nós não temos mais essas aulas. Mas sentindo essa carência, essa necessidade, eu comecei a estudar o aspecto da ética e da felicidade, e já fazem 8 anos que eu trabalho uma disciplina. Nós fomos pioneiros no Brasil trabalhando essa disciplina chamada felicidade. Por quê? Inicialmente era chamada uma disciplina complementar de graduação, porque é aquela que não é obrigatória, né? As pessoas olham o título, se interessam e vão fazer. Ela se chamava Introdução à Filosofia. E eu reconheço e digo para vocês que ela não suscitava tantos interesses, porque tínhamos 5, 8 alunos interessados, e teve um semestre, o último, eu tive um aluno matriculado na disciplina. Então, sempre dava aquele desencontro básico, né? Quando eu ia para dar aula, saía de casa, ia na universidade, abria a sala, abria o projetor, e o aluno não aparecia. Aconteceu muitas vezes isso.
E também aconteceu que o aluno também ia para a aula lá, e aí eu não ia, então nunca dava certo os nossos encontros. Bom, aí o nosso curso de Ciências Sociais do Bacharelado passou por uma reestruturação curricular e eu tive uma intuição, assim, espera aí, vamos trocar de nomenclatura para essa disciplina, vamos colocar ética e felicidade, talvez a gente tenha mais sucesso. E aí foi exatamente pelo nome Felicidade que surgiu muitos alunos da própria universidade como um todo se interessando pela disciplina e começamos a ter 60, 70, até 80 alunos matriculados. E ainda nesse semestre nós estamos ainda fechando a turma, assim, esperamos, não tem um número ainda aproximado, mas a gente espera que tenhamos aí 60, 70 alunos, né? Então, e por isso que eu lancei, como o professor Jerônimo falou, essa obra aqui, que é uma obra Ética e Felicidade, que eu lancei em 2017, e que eu reviso, né? Eu reviso todos os pensadores clássicos antigos, o que eles, na verdade, pensavam sobre a ética e a felicidade, né? E eu me inspirei um pouco no Pierre Hadot, que é um filósofo francês, ele é contemporâneo do Michel Foucault, ele era mais também um filólogo, né, nas origens das palavras, que eles têm uma compreensão que os filósofos clássicos, eles têm uma proximidade muito grande entre o pensar filosoficamente e viver filosoficamente. Talvez nós, na modernidade ou na período contemporâneo, não sejamos talvez filósofos no sentido estrito. A gente é mais um professor de filosofia, um estudioso. E o Pierre Hadot fala que a filosofia clássica antiga é mais um exercício espiritual, quer dizer, é um modo de vida. Se você vai estudar Sócrates, a gente vê que Sócrates não era um filósofo propriamente dito no entendimento que nós temos da compreensão moderna. Ele não tinha currículo Lattes, ele não escrevia artigos, ele reunia os seus discípulos. Então, ele era um filósofo propriamente dito no seu pensamento e na sua existência. E assim também Platão, Aristóteles, eles tinham uma preocupação de ter uma coerência muito grande. Ou Diógenes, por exemplo, o cínico, né, que ele tinha uma compreensão de coerência de viver unicamente como uma túnica pelo resto da vida, de morar em um barril. Então, essa compreensão. E nesse espírito eu lancei essa obra, resgatando as principais ideias dos pensadores clássicos antigos para uma vida boa, Eu passei também por uma crise ali emocional, lá aos 40 anos, assim, até de ansiedade, e reconheço e dizer que eu tive até os momentos assim aquelas crises de pânico, que talvez seja o ápice das ansiedades, né? De você correr ao hospital de urgência, isso nenhuma, nem duas, nem três vezes, foi umas dezenas de vezes assim que a gente só queria chegar no hospital e ser socorrido, porque a gente tinha uma sensação de morte, uma sensação de dor no peito, de uma sensação de calafrios, de angústia, e a gente só queria ser salvo. Né? Graças à natureza, que não foi nenhum problema cardiológico, assim, mas foi emocional. E a partir daí, eu procuro ler, eu procuro também modificar o meu modo de vida, trabalhar, temos que trabalhar, mas também dando sentido a outras preocupações ou outras necessidades biológicas que fazem bem para a gente, que é, primeiramente, dormir mais, se alimentar melhor, fazer exercícios, né? Então, uma outra compreensão de existência. Isso eu recorri à filosofia.
que eu já tinha uma formação, mas agora mais na senectude, mais na velhice, a gente precisa resgatar certas ideias que nos fazem bem. Então, essa aula que eu dou, esse livro que eu escrevi, não é para os meus alunos, é particularmente mais para a minha existência, para a minha compreensão de como eu posso viver melhor. A felicidade que eu trabalho não é um modelo pronto, acabado, de dar respostas prontas, longe disso. É mais uma desconstrução do conceito felicidade que nós temos hoje na sociedade pós Segunda Guerra Mundial, que é uma sociedade mais capitalista ou mais consumista. Desconstruir esse modelo de felicidade autoimposta ligada a mais sensações, a sensações de corpóreas ou de prazeres. Eu comi uma pizza, que felicidade. Um hambúrguer, que felicidade. Eu viajei, eu estou feliz. Eu comprei uma casa, estou feliz. Eu comprei um carro. Não, longe disso, longe disso. Você sabe que a felicidade e a filosofia, pelo viés filosófico, é mais uma desconstrução desse modelo tirânico, porque a filosofia, ela ajuda a questionar. Jamais a filosofia vai dar respostas prontas, assim como o modelo. Isso nós temos vários. Eu lembro sempre que vocês já assistiram dezenas de aulas do professor Clóvis de Barros Filho, que é uma pessoa que é da área filosófica, é um popstar, na verdade, conhecido pelo Brasil lá fora, pelo mundo afora, e ele diz que, enquanto que a literatura de autoajuda procura dar respostas prontas, como se a vida fosse um gabarito, a filosofia ajuda a desconstruir e a questionar e a perguntar que tipo de felicidade, que tipo de vida que a gente tem. Então, já como de Sócrates, o pensador já disse que uma vida sem ser refletida, sem ser examinada, também ela não merece ser vivida. Então, esse é o meu objetivo. O meu objetivo é de desconstrução, o meu objetivo é de apontar caminhos num autorreflexão. Por isso que eu trouxe algumas ideias aqui, que a minha querida Paola depois vai passando, que eu vou mostrar aqui as ideias que eu coloco. Então, eu não quero também ser muito cansativo para vocês, muito maçante aqui, mas eu vou passar alguns slides que, se porventura não estiver passando, porque eu aqui não tenho a minha imagem, eu tenho a imagem dos slides, se porventura acontecer alguma coisa, a Paola aqui pode me dar um retorno. Então, felicidade em tempos de pandemia, e eu já falei sobre isso, eu acredito na educação integral, né, na Paideia, e eu estava lendo semana retrasada um livro chamado A Utilidade do Inútil, que é do Nunzio Ordini, que é um sociólogo italiano, que ele fala exatamente que nós temos que buscar aquilo que a sociedade nos coloca como inutilidade. Ali está a razão da nossa felicidade. Tudo aquilo que a sociedade coloca como inútil, nós temos que buscar o inútil. Então, eu começo como temas da felicidade nas universidades. Nós não somos os únicos, as únicas universidades que tratam o tema da felicidade. Aqui, a Laure Santos, na Universidade Yale, já trabalha há muito tempo. A Universidade de Harvard trabalha a questão da felicidade a partir da psicologia positiva. A UNB trabalha a felicidade nos seus cursos. Nós trabalhamos aqui em Santa Maria, na UFSM, o tema. E aqui também tem uma outra universidade, se eu não me engano, a FADISMA, que está implantando também, eu vou dar uma palestra, um assessoramento para eles, trabalhando esse tema da felicidade em sala de aula. E quem sabe a FAPAS também possa trabalhar aí em suas disciplinas esse conceito felicidade pelo viés teológico, ou também pelo viés do direito, ou também pelo viés filosófico. Então, tem várias universidades trabalhando esse tema. Eu, a partir
das minhas aulas, eu comecei a fazer um questionário, uma pesquisa com os meus alunos, e a nossa saúde mental dos nossos alunos não anda muito boa, é bastante preocupante. Eu perguntei, através de um survey, através de 6 ou 7 turmas que eu faço, aplico, que o estresse, a ansiedade e a tristeza já atinge 77%. Eu perguntei assim, você teve momentos de estresse, ansiedade e tristezas prolongadas no último ano? E as pessoas responderam que concordam ligeiramente, moderadamente, totalmente, olha, totalmente deu 51%. Claro que a tristeza, ela faz parte, é inerente à natureza humana, mas quando a tristeza for mais prolongada, ela é preocupante. Nós temos que buscar ajuda com medicamentos, ajudar muito também com análises, porque nós estamos passando também por, nos nossos alunos, tivemos problemas, sim, até de suicídio em nossos colegas professores, em nossos alunos também. Então, buscar ajuda, falar, colocar o problema para fora, com o psicoterapeuta, com o padre, com o amigo, falar, não deixar o problema ficar tão grande que você se ver emiscuído dentro desse problema, né? Perdido, sugado pelo problema. Olha, então 77% dos nossos alunos estão com tristezas profundas, ansiedade e estresse. Perguntei também se vocês usam medicamento e quase 40% dizem que no último ano recorreram a medicamentos para controlar o estado emocional e psicológico, né? Então, isso demonstra também que as pessoas, nossos alunos, que são crianças, né? Eu digo criança porque são 18, 20, 23, 25 anos, são ainda jovens, né? Estão passando por momentos difíceis. E isso aqui não é um problema da Universidade Federal de Santa Maria, é um problema de todos os nossos estudantes, em todas as universidades, elas apresentam esses sintomas. Perguntei também, você é muito feliz? E 25% não concordam que é felicidade. Então, nós temos aí um quarto dos nossos alunos que não se encontram bem nesse momento. Então, só para ter uma ideia, essa pesquisa aqui é uma pesquisa longa, tem mais de 35 questões, que eu apenas trouxe algumas questões aqui para a gente pensar e depois, quem sabe, debater. Bom, aí chegando mais no aspecto da pandemia, mais propositiva, assim, dizendo que a gente deve prestar atenção nessas ideias da felicidade, da ética ou da filosofia, para quem sabe, aproveitar essa oportunidade, professor Jerônimo, e professora Cristina, e meus queridos telespectadores do programa, quem sabe a gente ocupar esse tempo, que é um momento novo, nós nunca tivemos momentos como esses, de um momento de uma pandemia tão avassaladora, que já estamos com mais de 160 mil vidas ceifadas que não estavam programadas, vamos chamar assim, para morrer. Por negligências dos nossos governantes, pelo descaso, nós poderíamos ter feito mais proteção, quarentenas, mas a economia é pior ficar em casa. Olha, pessoal, o mundo passou por dezenas de crises econômicas e a gente, em 1 ano, 2 anos, a economia retomou e continuou. Agora, vidas ceifadas, mortes prematuras, não voltam. Então, tivemos esse momento aí. Mas, por outro lado, nós podemos sair melhor como ser humano dentro desse momento de quarentena. Então, eu vou lançar algumas ideias aqui que, para mim, me ajudaram, que eu já tinha essa convicção, mas que elas foram reafirmadas nesse momento, para mim, de resguardo, de enclausuramento do nosso próprio eu,
houve possibilidade, sim, de um crescimento também interior. Que eu vou lançar essas ideias aqui, quem sabe possa ajudar também a vocês que estão nos assistindo, e depois essa aula aqui vai ficar gravada. Eu vou também colocar essa aula no meu canal, depois a Cristina vai passar essa aula para mim, e vai ficar registrado também para que outras pessoas. A primeira ideia, então, que me ajudou nesse momento de pandemia, a me conhecer mais, a voltar-se mais para dentro de mim, a pensar mais sobre a minha própria existência. Então, esse pensar sobre mim mesmo me remeteu à filosofia socrática, porque ele passou toda a sua existência pegando aquela frase atribuída lá ao deus Apolo, se eu não me engano, escrita no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Então, era uma frase que não foi criada pelo Sócrates, ele se fundamentou a uma atribuição de uma divindade, né? Conhecer-se a si mesmo. Que frase magnífica, né? Que ensinamento bonito, né? O templo de Delfos: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e universos. Inscrição no oráculo de Delfos, né? Olha que bonito. Então, o autoconhecimento é muito difícil, porque muitas vezes olhar para nós mesmos, para as nossas misérias, para as nossas dificuldades, exige de nós um amadurecimento, uma maturidade, porque é mais fácil olhar o mundo externamente para aquilo que nos rodeia, e olhar para dentro de nós mesmos seja um caminho mais difícil e mais profundo, mas também mais revelador e mais propício às mudanças para aquilo que nós queremos ser, nos tornar uma pessoa melhor. E eu lembro aquela ética a Nicômaco do Aristóteles, que já dizia exatamente isso. Como é que você se torna um ser humano bom e belo, que ele chama de um ser humano de kalos kagatos, né? Esse ser humano que chega a areté, chega à perfeição. Ele diz assim: pela convivência, pelo hábito, pela prática nos exercícios virtuosos. Pegando essa ideia, se nós colocarmos o ser humano, né, isoladamente numa floresta, certamente ele não se tornará humano. Ele vai repetir certamente os grunhidos, né, dos bichos, das aves, os piares, e não vai se humanizar. A gente se humaniza com o pai, com a mãe, com o irmão, com a sociedade, diz Aristóteles, e se humaniza e se torna humano na polis, na vida social. O Aristóteles diz: se você quer, na verdade, ficar isento, isolado, você vai se tornar um bárbaro, um bicho, um selvagem, quem vive sozinho, ou uma divindade. Então, o que nos torna humanos é a relação humana social. A gente vai se humanizando. E diz mais o Aristóteles: o pianista, para se tornar pianista, quanto tempo ele deve treinar? 5 anos? 8 horas por dia? 10? Um ginasta, para correr bem, para se tornar um excelente atleta, ele tem que ter muito exercício. E também nós, para nos tornarmos seres humanos, a gente tem que ter uma prática virtuosa, hábitos virtuosos, para se tornar um homem com areté também, ou uma mulher com areté. Então, em tese, eu lembro uma frase também que eu gosto muito de citar, do Dante Alighieri, né, na Divina Comédia. Ele diz assim: homem não sou, né, humano não sou, eu torno-me. Em tese, eu vou me tornando humano, vou me humanizando. E o Mário Sérgio Cortella, que é famosíssimo também aí nas suas palestras, nas suas aulas, né? Eu estava brincando com o professor Jerônimo antes, que a gente faz palestra também na região, assim, mas eu sou muito famoso em Restinga Seca, Faxinal do Soturno e Ivorá, né? Esse pessoal gosta de mim, as minhas palestras ali fazem sucesso.
Termo de brincadeira, né? Mas o Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros, o filho, tem uma mídia bonita, grande por detrás. Às vezes nós falamos coisas até mais interessantes aqui na aldeia, né? Mas eles ganharam a mídia. E ele fala, o Mário Sérgio Cortella fala assim que, diferentemente do computador, diferentemente do carro, da casa, que nasce pronta e vai se desconstruindo, o ser humano nasce não pronto e vai se tornando. Então, hoje, dia 29 de outubro, nós temos aquilo que de melhor nós temos, de mais inédito. Nós nunca fomos aquilo que somos agora. E amanhã também nunca seremos melhores daquilo que somos hoje. Então, o ser humano é um eterno auto se construindo. E o autoconhecimento ajuda a gente a se tornar melhores. Né? Que bela ideia. E Sócrates é fantástico. Né? Sócrates é o pai da filosofia, tudo surge a partir daí. E aquela frase dele, tão humilde que ele era, né? Tão uma pessoa, foram perguntados, quem é o homem mais sábio? Eu acho que é o Sócrates, por quê? Porque o Sócrates tem tanto conhecimento que ele se deu conta que nada sabia. Igual para a gente também, né? A gente lê, estuda, pesquisa, reflete, assiste filme e se dá conta de quanto mais a gente pesquisa, mais ignorante parece que a gente é, né? Uma vez um aluno escreveu numa resposta de uma prova filosófica para mim, que até hoje eu lembro, ele respondeu assim, só sei que nada sei. E eu fiquei pensando, será que... Daí eu botei embaixo assim, eu sei que tu nada sabes, por isso te dou 0. Tô brincando com você, claro que não, né? Mas pelo menos eu acho que ele se deu conta, né? Que é uma frase socrática, muito filosófica, depois ele aprovou, né, na disciplina. Questão número 2. Refletir sobre a nossa própria existência, né? Que beleza de frase, Sócrates, né? Uma vida sem ser examinada não merece ser vivida. Que momento bonito que nós estamos passando aqui. Claro, por um lado trágico, né? De perdas, de dor, de sofrimento, né? A pandemia. Mas, por outro, também há uma possibilidade de a gente pensar sobre a nossa própria existência. Que beleza. Eu comecei a administrar, em tempos de pandemia, o meu tempo, com momentos de reflexão, momentos de leitura, momentos de ouvir umas músicas que eu não tinha tempo, de fazer uma trilha sonora das músicas que me fazem bem, de assistir os filmes que estavam lá já escondidos, esquecidos, rever aqueles filmes até 10 vezes. Tem filmes que a gente revê muitas vezes na vida. Até tem uma música, ando devagar, porque já tive pressa, né? Andar devagar, dar tempo àquilo que é essencial para as nossas vidas, quem sabe ouvir mais, dialogar mais com a esposa, com o esposo, estar mais com os filhos, abraçar. Esse tempo de pandemia me ajudou a administrar melhor o meu tempo, a gastar o meu tempo que está se esvaindo, né? Que aquilo que eu tenho para frente é muito menos do que aquilo que eu já vivi. Então, o tempo que eu tenho pela frente deve ser muito bem ocupado, muito bem administrado para viver bem o tempo que eu tenho ainda pela frente, o pouco tempo que eu tenho pela frente. Isso possibilitou também aumentar as relações sociais. Claro, né, pessoal, que as relações reais de afeto, a gente sente a necessidade, né, de abraçar, de estar em contato com os nossos amigos. Mas, por outro lado, a gente cresceu muito nas relações mais virtuais. Eu conheci muitas pessoas com as lives do nosso canal Paideia, que vocês já pararam agora e foram lá se inscrever e ativar as notificações. Então, eu vou parar agora. Em 5 segundos, vocês vão lá, canal do Paideia, do professor Djalma, e vão se inscrever e ativar as notificações. A gente cresceu nas relações virtuais, que é uma relação também, nada tira da gente a relação próxima, da amizade, mas também
as relações virtuais ajudam a gente a dialogar, de conhecer pessoas novas, e isso foi muito positivo para mim. Perfeito? Ajudou muito. Gosto muito dessa ideia e me ajudou em tempo de pandemia. Uma ética do saborear a vida. Aliás, a ética, professor Jerônimo sabe, né, que a ética é o princípio do cuidado da sua própria vida, o cuidado com o outro, cuidado com a natureza, se colocar sempre. Eu acho que talvez esse seja o princípio universal de todas as religiões criadas pelo ser humano, é sempre o cuidado de se colocar no lugar do outro, o altruísmo. E um dos aspectos éticos também que eu gosto muito do Rubem Alves, que ele fala, é do saborear, que a palavra sabedoria tem a mesma raiz do sabor. O que é dar sabor à vida? É perceber os detalhes da existência. Ele faz uma separação em um dos seus livros, o Rubem Alves, entre o mundo do utilitarismo, a feira das utilidades que ele fala, e da feira dos prazeres, das fruições. E ele divide assim que as feiras das utilidades estão cheias de profissionais sérios, de burocratas, de técnicos que levam a vida muito a sério. Na universidade é o mundo das vaidades, dos artigos, dos quais há dois, três, das divindades que conseguem escrever artigos nos programas de pós-graduação que ninguém lê, somente eles, para ter, de repente, uma nota para poder manter o programa existindo. Né? Então, a feira das futilidades, das inutilidades, está ali. A feira das alegrias, da espontaneidade, da felicidade, do pôr do sol, do sorriso de uma criança, do pai, da mãe que a gente lembra, daqueles que têm ainda a oportunidade de ter o pai e a mãe presentes, de abraçar, de ligar, de dizer que ama. Isso não tem preço. Aliás, tudo aquilo que não tem preço na sociedade, a frase não é minha, né? Não sei de quem, não tem valor. E tudo aquilo que tem preço, tem valor. O carro custou tantos mil. Então tem valor. Mas o sorriso de uma criança, uma amizade bonita, muitas vezes ela não tem preço e a gente acaba não valorizando. Anote aí e assistam aquele filme A Festa de Babette. Não vou dar spoiler aqui para não ser chato, né? Mas é o prazer de comer bem, de fazer uma boa janta, dar sentido ao paladar. Então, saborear a vida significa ser sábio. Saborear a vida. Ser sábio não significa, muitas vezes, ter o conhecimento acadêmico, mas sabedoria não requer exatamente de passar pelos bancos escolares, mas é dar sentido à nossa própria existência. Gosto muito dessa frase também estoica, os estoicos vocês conhecem, que é uma escola muito legal, da austeridade, né, da ascese, da disciplina, mas eles tinham junto com eles a simplificar a existência. E olha que simplificar a existência também é um gesto de sabedoria. Pobres de Sêneca são aqueles que muito precisam. Aliás, o sistema capitalista cria tanta necessidade que exige de nós que a gente esteja sempre em busca de algo para preencher esse vazio, através do consumo. Então, os pobres, os verdadeiramente ricos, são aqueles que pouco precisam. Claro que aqui não estou fazendo uma analogia que as pessoas tenham nenhum proselitismo de que a pessoa tem que ser pobre. Não, a pessoa tem que ter dignidade. Dignidade é ter uma moradia digna, é ter saúde, é ter segurança, é ter acesso à cultura.
Isso é dignidade. E o Pepe Mujica, que agora se aposentou, que é um político uruguaio, foi o presidente 2, 3 vezes, ex-presidente do Uruguai, esse povo querido, essa civilização ali, dessa nacionalidade que é fantástica. Ele foi e é uma pessoa que desprendida. Ele diz que não é pobre, ele é sóbrio, ele é consciente, ele vive com aquilo que é justo para que as coisas não lhe roubem aquilo que é essencial na vida dele, que é a liberdade. Ele tem uma chácara de 4, 5 hectares, um Fusca Azul 76, ele é fantástico, né? Uma cadela que faleceu há pouco tempo, que ele tinha por mais de 15 anos, cega. Ele lida com hortifruti granjeiros e é uma pessoa que eu talvez tenha uma admiração fantástica. 2 lideranças mundiais que eu admiro muito, que é o Papa e o Pepe. Papa e o Pepe. Não é o PP, aquele jogador, né, do Grêmio, né? Eu sou colorado, então o PP eu não admiro. Dos estoicos também, eu aprendi em pandemia que nós temos que viver sim o momento presente. É isso que nós temos aqui agora. Os meus alunos que estão, eu falo isso para eles, vocês estão aqui, mas não estão. Vocês estão aqui na palestra, mas não estão. Vocês estão aqui na aula, mas estão lá navegando nas redes sociais, estão numa outra realidade. Como é que você pode fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, é impossível fazer bem feito aquilo que tu fazes. Eu estou na aula, eu estou assistindo a minha aula, eu estou 110% aqui, vivendo. Eu estou almoçando, almoce, eu estou trabalhando, trabalhe, eu estou dormindo, durma, eu estou fazendo as minhas relações sexuais particulares, estou fazendo aquilo ali, eu estou pensando naquilo ali, eu estou 110%. Então, aquilo que os médicos falam, assim, a síndrome desse pensamento que não para, extremamente acelerado. E isso que nós temos que fazer nós precisamos até de meditação para concentrar naquilo que estamos fazendo, viver esse momento lindo, perfeito do aqui e agora. O passado, ele não existe mais. Se foi bom ou se foi ruim, resolva as mazelas do passado. Se foi bom, traga os momentos bons do passado para agora, mas ele não existe. Ele não pode ser determinante no meu presente. E o futuro é uma incógnita. Ele não existe. Então, viver o momento presente é um sentido também de viver bem, de viver feliz. Na eternidade, o futuro será uma consequência do viver bem aqui. A eternidade é uma continuidade daquilo que eu vivo aqui e agora. Se eu não sou feliz, se eu não sou bem, estou bem comigo mesmo aqui e agora, certamente não serei amanhã, nem ano que vem, nem na eternidade. A eternidade é a continuidade daquilo que eu vivo, do meu amor que eu tenho aqui, nesse momento. Já dizia na mitologia, um filósofo norte-americano que trabalha com a mitologia, me fugiu o nome, depois eu pego aqui, ele fala exatamente isso. A eternidade é a continuidade daquilo que vivemos no momento presente. Já estamos quase chegando no final. Eu gosto muito dessas ideias também do José Saramago, no livro Ensaio sobre a Cegueira, que fala que nós temos que prestar atenção nas pequenas coisas da vida. Se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Muitas vezes nós nem olhamos, nem vemos, e muito menos reparamos. Nós colocamos a nossa vida no automático e vivemos a vida sem dar sentido às pequenas coisas. Buscar o silêncio para contemplar, e contemplar é exatamente olhar atentamente, refletir, meditar. Contemplare vem do latim observar e prestar atenção. Originalmente, marcar um espaço para observação, como faziam certos adivinhos na Roma antiga.
Forma-se esta com, que é intensificativo, mais templo. É uma área para fazer previsões. Então, contemplação é se aproximar do místico, se aproximar das divindades, se aproximar de si mesmo, se aproximar com a experiência do sagrado, uma experiência com as divindades. Não se distrair, Facundo Cabral, dentro dessa mesma ideia que diz o Facundo que era um poeta músico argentino, e o problema não é a ansiedade, o estresse. Diz ele, nós andamos muito, não é a depressão, é que nós andamos muito distraídos para aquilo que é essencial, distraídos para aquilo que nos é essencial. Bronnie Ware disse assim, ela era uma enfermeira, penúltimo slide que eu estou passando aqui, ela disse que o problema hoje, ela captou as últimas, nos leitos da morte dos seus pacientes, ela captou os últimos arrependimentos. E ela sintetizou assim, as pessoas que mais falaram antes de morrer, elas disseram assim, eu gostaria de ter tido a coragem de ter vivido uma vida mais fiel a mim, às minhas vontades, e não aquilo que os outros esperavam de mim. É interessante isso, né? Que muitas vezes a gente está mais vivendo pelos outros, daquilo que os outros, e muitas vezes esquecemos de fazer, muitas vezes, aquilo que nós gostaríamos de fazer. 2, eu gostaria de não ter trabalhado tanto, e tem gente que trabalha, e se perde no trabalho. Não que trabalhar não seja bom, mas esquece daquilo que é mais essencial. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos, dizer que ama, dizer que gosta, abraçar. Eu gostaria de ter mantido o contato mais com os meus amigos e eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Para terminar, não esperar pelo epitáfio. Epitáfio tem até uma música, devia ter amado mais, chorado menos, né? Epitáfio é aquela frase que não esperar morrer para ser feliz, né? E aqui jaz o Djalma Cremonese, né? Eu já fiz meu túmulo, já comprei meu caixão. Todo ano eu vou lá e deito no caixão para ver se ainda caibo, né? Se estou engordando, né? De repente tem que trocar até o caixão. Uma tia solteirona minha tentou ser freira, não deu certo. Voltou para o interior, tentou casar, também não deu certo. E morreu solteirona e escreveu no seu epitáfio, aqui jaz Genoveva, né, Orlandi, devolvida sem uso. Eu achei até bem interessante essa frase, né? Devolvida sem uso. E aí, para tirar sarro da minha tia-avó solteirona, cheguei lá e botei, assim, bem feito. Se ninguém comeu, a terra comeu. Para terminar, então, é uma piada minha sem graça, né? Mas eu espero ter agregado um pouquinho no conhecimento de vocês. Não são ideias geniais, inéditas, mas são ideias que me ajudam a viver melhor na pandemia. Estou aberto para a discussão que nós temos aí no tempo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Depois eu vou lá ver quantos inscritos tivemos. Volto lá pro meu... Onde é que eu estou aqui? Eu estou aqui, voltando aqui. Isso. Obrigado, professor. Obrigado pelo espaço. Obrigado, professor Djalma, por estas importantes colocações sobre esse tema tão instigante, tão atual, sempre atual, que é o tema da felicidade, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo da pandemia. E alguns pontos aqui que eu gostaria de assim, destacar da sua fala, né, do aspecto de que a filosofia, os filósofos clássicos, eles procuraram não apenas pensar, mas também viver. Né? Porque muitas vezes se tem uma noção por aí, até vulgar, de que
O filósofo fica fora da realidade, dissociado da realidade, fica no mundo das ideias, por aí afora, mas, no caso aqui, você diz que os filósofos clássicos, eles procuravam, assim, não apenas pensar, mas também viver filosoficamente. E também, outro aspecto importante aí, ressaltado da sua fala, de que a filosofia ela não dá respostas prontas, mas ajuda a desconstruir e questionar. E o que se percebe muitas vezes é que as pessoas estão em busca de respostas, como agora esse grande problema da pandemia. Qual é a resposta? Qual é a saída? Como enfrentar essa situação? Então, muitas vezes se procuram receitas, soluções prontas. E, pelo que você colocou ali, a filosofia ela quer ajudar a pensar, a refletir, e a partir dali encontrar respostas. Né? A partir dali poder encontrar respostas. Uns pontos importantes aí ressaltados, a importância do refletir sobre a própria existência, é algo difícil no mundo em que nós vivemos, ou pensar, ou refletir sobre a existência, sobre a vida. Né? É um elemento importante, o fato também de administrar o tempo. Muitas vezes as pessoas viveram num mundo com tanta coisa envolvida, com tanto fazer, buscar coisas, né? E agora a pandemia ajuda para que as pessoas possam rever o seu tempo de uma forma diferente, né? Não mais agora atrás de tantas coisas, não a vida social, não trabalhando, quem sabe, mas agora poder voltar-se sobre si mesmo, né? Voltar-se sobre si mesmo. Esse é um elemento, parece essencial, muito importante aqui colocado, no sentido de buscar saborear a vida, né? Buscar uma verdadeira sabedoria que consiste em dar um sabor à vida, mesmo diante destas dificuldades, desses problemas que nós aqui vivemos. E aqui, nessa direção, eu colocaria uma questão. Nós temos esta realidade da pandemia, onde nós temos muitos doentes, mortos, temos desemprego, também problemas de corrupção, né? Diante de tudo isso aí, né, como ser feliz? Como, de fato, ser feliz diante dessa realidade, né? E qual, de fato, é a contribuição da filosofia, da ética, para que as pessoas, dentro desse contexto, dessa realidade, possam verdadeiramente encontrar a felicidade? Já que, muitas vezes, as pessoas têm buscado exteriormente, externamente, e agora, através da ética, da filosofia, também podemos encontrar a felicidade. Muito bom, professor Jerônimo, muito bom mesmo a pergunta. Eu tenho uma compreensão assim, a felicidade, primeira ideia, ela não é uma conquista individual. Olhando socialmente, eu não posso ser feliz dentro da minha casa, dentro do meu condomínio fechado. Ou a sociedade encontra uma plenitude de alcance, de dignidade humana, em que todos tenham mais ou menos as condições mínimas de sobrevivência, em que eu possa ser feliz na coletividade, em que eu possa ser feliz na sociedade como um todo, ou ela não pode ser feliz. Outro, segundo, a felicidade independe de riqueza. Houve uma pesquisa norte-americana que eles gostam muito sempre de fazer pesquisa, de survey, de analisar. Em 1940, logo após a Segunda Guerra Mundial, que eles estavam se reconstruindo, o grau de vida boa, de satisfação, de bem-estar, era 8%, e o PIB era pequeno, 14%. No final dos anos 90, o PIB estava 78% crescido e o grau de satisfação, de bem-estar, permaneceu 8%. Isso significa que não é os recursos
monetários que vão te fazer você mais feliz. Isso não quer dizer que você não tenha que ter aquilo que eu falo de mínimo da dignidade humana para poder existir. E cai a tese que quanto mais rico você é, mais feliz. Então, dentro do princípio, a primeira ideia, você não é feliz sozinho na tua individualidade. Segundo, você não precisa de aspectos econômicos, porque ela estanca, chega um momento que você não vai ser mais feliz se tendo outros recursos. Terceira ideia, a felicidade não é uma construção subjetiva. Eu acho que felicidade para mim é isso. Não, a felicidade, na visão filosófica, ela é uma construção objetiva, concreta de uma existência. Eu pego a ideia do... Tinha dois legisladores muito famosos na Grécia, um que era o Drácon, que era mais radical, as leis draconianas, e o outro era o Solon. Solon tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a felicidade ela deve ser objetivada, construída objetivamente durante uma existência. Por quê? Porque no passar do tempo, aí lá no final da tua vida, você pode olhar para trás e dizer assim, e mesmo lá no final da tua vida, ainda tu pode ser acometido por algo que te faça mais ou menos feliz. Então, você lá no final da tua existência, ou depois da tua morte, a gente pode avaliar se a vida toda de um ser humano foi construída em bases sólidas, concretas, da serenidade, que eu gosto muito, dessa palavra que os gregos cultuavam, a ataraxia, né? A serenidade, que é um momento também de felicidade, dessa paz espiritual. Então, eu não posso compreender a felicidade como uma questão subjetiva a partir de momentos que você vai a Gramado, Canela, Londres, Bagdá ou Calcutá ou aonde, e como eu fui feliz lá. Não, isso aí é uma questão subjetiva. A felicidade, no meu ponto de vista, é uma construção lenta, gradativa, serena, objetiva, durante uma existência toda. E isso está lá, não é uma coisa nova minha, está lá na Ética Nicômaco, no Aristóteles, no livro, se não me engano, o livro 1, que fala que, aliás, essa frase que uma andorinha sozinha não faz verão, não é popular. Isso foi Aristóteles que escreveu, está lá. Ele diz assim como uma andorinha sozinha não faz verão, também momentos de pulsão, de alegria, de prazeres, não pode ser considerado também uma vida feliz e plena. Então, é uma construção objetiva de uma vida toda que deve... Então, eu acredito nisso. Nesse momento de pandemia, eu exercitei exatamente essas práticas filosóficas na minha própria existência, tentando compreender, tentando me aceitar melhor, tentando refletir, ocupando melhor o tempo para coisas boas. E certamente nós sairemos melhores dessa pandemia, aqueles que tiverem e aquelas que tiverem sensibilidade de compreender esse momento, certamente a humanidade vai ser melhor. Se nós tivermos a capacidade de entender esse momento, nós tivermos a capacidade de refletir sobre esse momento, as pessoas sensíveis sairão melhores. Agora, tem pessoas que não vão entender nunca o sentido da existência e elas não vão levar o ensinamento para as suas próprias vidas. Muito obrigado por essa resposta à questão que coloquei. Temos uma questão colocada pelo acadêmico Adriano Ulrich. Ele inicialmente agradece pelas suas colocações, e aí ele coloca: percebo que a condição denominada pós-modernidade apresenta consigo um traço preocupante. O relativismo moral, dado pela negação de princípios que por muito tempo serviram de orientação à ação humana. Assim visto, nota-se um indivíduo que busca pelo próprio bem-estar, porém em detrimento de preceitos que visam
antes o bem comum. Desse modo, pergunta o acadêmico: como suscitar nos indivíduos a consciência de uma responsabilidade ou de um engajamento social? E como reconhecer que a ação realizada em vista do outro pode propiciar a minha felicidade? Aí ele segue com mais algumas questões. Nota-se que atualmente muitos indivíduos, então, desconhecem o correto sentido de ética e moral, da ética e da moral. Sendo assim, os dois termos são tratados como noções mesmas. Como consequência disso, diz o Adriano, percebo a desvalorização do papel ético em promover a reflexão sobre os atos humanos, isto é, sobre a moral. E aí ele pergunta: o caminho para o resgate da reflexão humana a nível pessoal e social está no esclarecimento conceitual de ética e moral? O Adriano... Saiu. Deu um cortezinho aqui, eu acho que eu caí fora, mas eu voltei, eu acho, né, professor Jerônimo? Probleminha técnico, agora está restabelecido. Não sei se foi aqui ou foi lá com vocês. Eu só sei que eu agora perdi aqui os comentários. O menino que escreveu deve ser um estudante. Aqui está aqui o... É acadêmico. Ele, eu acho que já pode fazer um TCC, né? Esse trabalho de conclusão de curso dele aqui, porque é muito bem colocado, né? Ele fez um resgate na questão da ética e da moral. Concordo, sim. Eu acho que a ética e a moral assim moderna, ela era pautada em cima da disciplina, do esforço, né? da construção desse homem, né, moderno. E a pós-modernidade, que é um conceito muito amplo, que o professor Ricardo também está aqui, fez uma pergunta mais braba que outra, que vocês estão meio querendo me matar. E o próprio conceito pós-modernidade, eu acho que é um conceito assim dúbio, é um conceito assim... Eu acho que o conceito básico da pós-modernidade assim, é a tentativa de dar uma resposta àquilo que a modernidade prometeu e não cumpriu, sabe? Eu acho que talvez seja isso. E um dos aspectos que nós caímos, de vários, é o relativismo ético, quer dizer que nós não temos mais princípios fundantes, aquilo que os filósofos franceses falam das crises das metanarrativas. Quer dizer, se nós perguntarmos o que norteava a sociedade clássica grega, era a filosofia, era o pensamento, né? A civilização romana era a sociedade de uma visão de uma conquista do mundo. Uma sociedade europeia medieval, teocêntrica, a igreja como caminho, apontando um norte. A modernidade talvez tenha sido a razão instrumental, a técnica, o progresso, né, a construção desse homem que se emancipa. Mas a pós-modernidade, aqui eu uso um conceito do Jorge Forbes, que é um grande psicanalista brasileiro, ele fala exatamente dessa quebra de paradigmas, dessa crise das metanarrativas que ele chama a sociedade desbussolada. Gosto desse conceito, desbussolada. Quer dizer que nós perdemos os princípios norteadores daquilo que nos orientava a um caminho a ser seguido. Quais são os princípios que orientam hoje a sociedade moderna? Será que é a religião? Será que é a igreja? Será que é a economia, do jeito que ela está, frágil? Será que é a política? Será que é a cultura? Talvez, então, é esse desbussolamento da vida, né? Esse dia eu estava andando nas estradas, eu sempre conto essa história.
E um caminhoneiro escreveu numa frase de para-choque do caminhão, assim, que é muito filosófica, ele disse que assim, não me siga, também ando perdido. Eu fiquei pensando durante essa viagem que eu terminei, não seguir o caminhoneiro, mas ele está certo. Talvez não o caminhoneiro esteja perdido, nem o professor Djalma esteja perdido indo atrás do caminhão, mas talvez nem aquele que vem atrás de mim, mas talvez todos nós estejamos perdidos hoje como caminho, como um modelo a ser seguido. Não temos mais na economia, nem na política, nem na sociedade, nem na cultura, nem na religião. Estamos praticamente desbussolados. E aí entram os princípios básicos de que cada um pode se salvar do jeito que dá. Então, tem gente buscando aí nas religiões pentecostais, no aspecto do misticismo, ou de salvar-se através dos horóscopos, das questões místicas orientais, todo mundo tentando apontar um caminho para se encontrar. Então, estamos bastante perdidos nesse aspecto. Ou no relativismo, então não tem mais valores. Então, tudo, já que não está tudo perdido, cada um salve quem puder. Então, me parece que, nesse momento, a sociedade está desbussolada, sociedade pós-moderna, não temos um caminho muito claro a ser seguido, estamos ao bel prazer do tempo, assim. Então, não sei se é mais ou menos isso, né? que eu consegui responder. O Ricardo Rossato é meu querido professor também, ele está lá no canal, que alegria ver pessoas que nos ajudam muito a nosso caminhar para uma vida mais plena. É o professor Ricardo? Será que é ele? Querido. Exatamente, professor Ricardo Rossato, que até faz um pedido assim para você. Ele diz: eu queria que fizesses uma relação entre felicidade filosófica e teologia nos dias de hoje. Estão colocada pelo professor Ricardo. Amém! Professor, que isso, professor? O senhor me deixa mal assim, meu Deus do céu e da terra. Eu acho que o princípio aristotélico, né, professor Jerônimo, é aquilo que você falou no início do programa. É que nós estamos aqui para sermos felizes. Qual é o sentido da nossa existência? É a felicidade. Então, cada um busca hoje caminhos para ser feliz. Essa é a vocação do ser humano. Minha vocação é viver aqui, ser triste, doente e infeliz. Não, eu acho que ninguém nasceu para essa prerrogativa de sermos infelizes. Agora, cada um busca um caminho para ser feliz. Eu acho que o caminho que a filosofia apresenta é um caminho válido, né? Através da reflexão, através dos ensinamentos, das teorias filosóficas, é um caminho, mas também não é o único caminho que nós temos para sermos felizes. Claro que aí temos a teologia, entra a religião, é um caminho também mais humilde, vamos assim dizer, de crença, de fé. Se você pode, a religião, a teologia pode nos ajudarmos a compreender o lado espiritual, o lado místico e acreditar em Deus, que exige de nós uma fé muito grande, e para sermos felizes. Vamos dizer que a filosofia ela é menos humilde, assim, ela é mais arrogantezinha, que ela prescinde do aspecto mais da crença, da fé, para ser feliz. Mas eu acho que tem também a psicologia, que pode ajudar a gente a ser feliz. Tem vários caminhos. Eu sou uma pessoa muito aberta e acho que a filosofia pode ajudar, a religião pode ajudar, a história, a literatura, o cinema, porque um aspecto assim não, na minha compreensão, não existe mais aquele dogma do único caminho pela salvação seja a religião, entendida como unicamente a crença em Deus. Você pode ter o aspecto místico hoje, religioso, também na literatura, na arte, no cinema, na convivência. Eu acredito mais que você pode ter as divindades
mais laicas a partir, assim, no mundo. Você pode encontrar Deus na natureza e acreditar nessa força, assim como os nativos, nos antepassados, acreditavam nos espíritos. Então, nós temos, ou na própria natureza, e, claro, esse Deus pode se tornar também próximo da gente a partir daí. Então, não existe, professor Ricardo, na minha compreensão, um único caminho para a gente ser feliz. Filosoficamente, a gente pode encontrar, na religião, na psicologia, na história, na literatura, há vários caminhos, na arte, na poesia, para a gente encontrar Deus. Certamente teríamos muitas questões ainda para colocar acerca dessa temática, mas vamos quase que finalizando, e coloco aqui duas questões de dois acadêmicos, do acadêmico Rafael Pereira. Nos dias atuais, o pensar se torna difícil. Nesse sentido, com a pandemia, o homem tem que se confrontar com o seu eu. Deste modo, como posso ser feliz em épocas difíceis? Essa é uma questão. Também do acadêmico Matheus Bernardi, ele parabeniza pela sua fala, e ele diz: vejo que a busca pela felicidade tornou-se um fetiche dos tempos, do nosso tempo. No entanto, como o senhor bem observou, é forte o sentimento de tristeza, de frustração e de vazio. Esta busca costuma ser sempre individual. Quero a minha felicidade, o meu bem-estar, etc. Por isso, pergunto, professor, a busca da própria felicidade não gera o fenômeno paradoxal da frustração de ser feliz? Como o senhor vê a questão, professor? É exatamente isso, Matheus. Eu vou começar pelo Matheus aqui. Exatamente isso que tu colocas. Essa obsessão em ser feliz gera em nós uma infelicidade. E aí entra o aspecto negativo das redes sociais, né? Que você se torna, assim, até infeliz vendo a felicidade, pseudo-felicidade dos outros. E você diz assim, abrindo, por exemplo, o Instagram, que eu não tenho, mas diz que é mais de imagem, ou o Facebook, né, você percebe assim, como as pessoas, elas utilizam muitas vezes o engano, né, como eu digo assim, não existe apenas uma notícia fake, existe muitas vezes pessoas fake, né? E aí eu resgato um pouquinho como a mudança de personalidade, né, professor Jerônimo? E aí a palavra personalidade eu gosto muito, que ela vem de persona, que lá na Grécia Antiga, persona era a representação, era a máscara que as pessoas usavam para representar a comédia, a tristeza, a alegria no palco. Então eles usavam a persona. Então o público ia ao delírio, choravam, eles se alegravam através da representação da persona. Então hoje a nossa personalidade, ela também é muito mutável na nossa realidade, porque nós representamos, nós mascaramos aquilo que muitas vezes nós não somos. Basta ver as redes sociais, que todo mundo é alegre, todo mundo é perfeito, há uma pseudo-felicidade nas redes sociais, e eu me torno, muitas vezes, infeliz vendo a felicidade dos outros. Mas é engano, porque muitas vezes não existe uma felicidade individual, existe uma felicidade coletiva. Se todo mundo está bem socialmente, eu também me sentirei bem. Agora, se é impossível hoje nós termos essa compreensão, ai, que alegria, todo mundo... Não, nós somos contingentes, nós temos tristezas, nós temos rupturas, nós temos perdas, nós temos misérias em nós, porque faz parte da natureza humana, da nossa própria vida. Então, cuidado, vamos ser autênticos, vamos procurar, assim, viver uma vida mais serena, mais tranquila, né? Então, no tempo de pandemia, que o outro colega falou, claro que nós temos, assim, dificuldades, mortes,
Mas nós temos que também encontrar maneiras de como você superar e compreender esse momento, e nós somos agentes aqui também de proliferação de ideias boas, de ideias críticas, de ideias fundamentadas. Vocês são lideranças, esses meninos que estão aqui, os professores que estão aqui, nós temos que fazer um trabalho conjunto, utilizar as redes, não de negar as redes sociais, não de fazer um maniqueísmo entre o bem e o mal, mas sermos profetas no sentido de temos os nossos valores, defendemos os nossos valores. Que valores são esses? Valores da democracia, valores da participação, valores dos direitos humanos, valores cristãos. Isso nós não abrimos mão. Não abrimos mão. E reafirmar que nós precisamos avançar. Então, não ser pessimista, porque o pessimista ele é muito amargo, né? Ele é amargo, enxerga tudo, não tem mais jeito. E também não ver a vida tudo de cor-de-rosa, dar uma de poliana, assim, ai, que vida boa. Não, vamos ser realistas. Realistas é aquela pessoa que enxerga com criticidade, mas também avança e é sinal profético. Olha, gente, peraí. Não vamos abrir mão daquilo que nós acreditamos que sejam valores não nossos, mas constituídos pela sociedade moderna. Democracia, direitos humanos, valores cristãos, isso nós não abrimos mãos. Na defesa da vida. Algo que atentar contra a vida, vamos denunciar e vamos ser vozes proféticas e não vamos ter medo de denunciar e ser uma voz de esperança e de alegria. Bem, professor Djalma, nós tivemos esta felicidade, podemos dizer, de ouvi-lo, esta alegria, esta felicidade de ouvi-lo tratar desse tema tão pertinente, ética e felicidade em tempos de pandemia. E agora eu passo a palavra para a professora Cristina para fazer as considerações finais e desejo a você muito sucesso na sua vida pessoal, também na sua vida profissional, possa continuar ajudando tantas pessoas a refletir, a pensar sobre essas realidades e encontrar, assim, algumas respostas. Obrigado. Passo à professora Cristina. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Djalma, que excelentes reflexões que promoveu, trazendo os clássicos, né? Eu gostei muito da sua abordagem, dos exemplos, né? Obrigado. E certamente nos inspirou muito a pensar, a refletir esse autoconhecimento que é tão fundamental e que é possível e necessário em tempos como este, né? De pandemia. Muito obrigada, professor, e é uma alegria saber também que podemos contar com o senhor, né? Da sua participação aqui conosco, e também amanhã esperamos contar com a sua presença, né? Amanhã nós teremos, então, uma mesa redonda, estão todos convidados, né? E eu reforço o convite ao professor Djalma, será um prazer ouvi-lo novamente, né? Então, em nome da coordenação do curso de Teologia, nos diretórios acadêmicos, eu agradeço mais uma vez, também quero agradecer ao professor Jerônimo, que fez a mediação, e quero desejar, então, a todos um excelente dia, ao professor Djalma, e amanhã a gente se encontra para a mesa redonda. Eu só dizer aqui, então, que agradeço, Cristina, pelo convite, e eu gostei muito de falar com vocês aqui, essa proximidade, como o professor Ricardo está dizendo, assim, Padre Jerônimo e Djalma, que o internacional nos ajude com pequenas alegrias. Faço dele as minhas palavras também, que o internacional nos dê alegria. Obrigado, Cristina. Obrigada, professor. Tudo é bom. Até amanhã. Tchau, pessoal.